Alô você! Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa segunda aula de automação industrial? Bom, eu espero que você tenha gostado da primeira. Antes de você assistir essa primeira, cara, assiste lá a segunda. Eu vou deixar aqui no card, em cima, para você não se perder e não perder o conteúdo corretamente. Vamos seguir todas as aulas, tá bom? Olha só, já eu começo, depois da nossa vinheta. Valeu! Vamos lá, pessoal. Aula número 2 de sensores industriais. Muito obrigado por você estar assistindo essa aula. Dá uma curtida aí. Se inscreve no canal para receber todas as notificações, tá? Coloca aquele sininhozinho, sabe aquele sininho bacana, maroto que você tem que colocar? Beleza, coloca ele lá. E vamos curtir nosso conteúdo aqui, hein? Show de bola. O que acontece, ó? O que eu vou falar nessa aula? Introdução de sensores industriais, características dos sensores, como escolher um sensor, sensores discretos, proximidade e sensores analógicos, em todo, geralzaço. Vamos lá. Bom, inicialmente é o seguinte, para se realizar o controle do processo industrial é necessário se ter informação de a variável ser controlada. O que você vai controlar? Vai ser uma estufa? Então, peraí, se é uma estufa, tem que saber a temperatura correta. Todo o processo de temperatura. Então, sensor de temperatura. Se eu quero ver o nível de um tanque, vamos usar um medidor de nível, pode ser um ultrassônico, qualquer coisa do tipo. Se for contagem de peças, saber que vai passar por ele, se for metálico, se não for metálico. Se for metálico, vamos usar o indutivo. Se não for metálico, tem que ser o capacitivo. Você vai entender tudo isso nesse processo, beleza? E aí, vamos lá. Sensores são elementos sensíveis às grandezas físicas que desejam-se mensurar. Nem sempre pode ser utilizado diretamente e é necessário um circuito elétrico para converter esta grandeza que ele entendeu em corrente elétrica ou tensão. O sensor é o que recebe, elemento do fenômeno natural. O transdutor é aquele que converte a informação. E o transmissor é o que adapta a saída do transdutor ao padrão industrial que desejamos. Então olha só que interessante. Ó. Tem uma grandeza física aqui que é a temperatura. O transdutor é o sensor dessa dilataçãozinha, transmite uma tensão elétrica para um circuito, transforma esse sinal condicionando em corrente, e aí eu tenho a saída. A saída vai mostrar a numeração relacionada à corrente, que vai me trazer essa grandeza padrão do que eu queria da temperatura. Simples, né? E aí tem vários tipos de saída. Pode ser analógico ou digital, também conhecido como discreto, tá? O analógico gera um sinal elétrico de saída, ou seja, observe aqui. Ó. Esta é a grandeza física correta do procedimento. Vamos supor que seja de temperatura. Se eu for medir por meio de analógico, eu vou verificar essa tensão com esta curva. E quando eu faço um discreto ou binário, ele vai ser um binário, ou seja, observe que a grandeza física tem este sentido. Então ele padroniza o seguinte. Isso aqui, ele cortou aqui, ó, como se tivesse esta linha, onde abaixo de tantos volts é 0. Acima de tantos milivolts é 1. Então eu tenho essa situação, 0, 1, 0, 1, 0, 1 binário, que transforma a situação em digital, um sistema lógico. E aí, phase range, ou seja, todos os níveis de amplitude e grandeza física medida nas quais o sensor consegue operar em condições normais. Se eu tenho um sensor de pressão de 60 a 300 milímetros de mercúrio, o que acontece? Ele vai trabalhar nesta faixa. Se eu pego esse cara para medir a pressão abaixo de 60, vai estar fora do seu range, fora da faixa. Se for acima de 300, também está fora da faixa. Então não é considerável correto. Eu tenho que ver essa faixa de range correta. Tem a resolução, onde o menor incremento da grandeza física que provoca uma mudança de sinal na saída do sensor. Então, se eu ser um sensor de velocidade com resolução de 1 milissegundo, 1 metro por segundo, vamos lá. 1 metro por segundo
é o padrão. Eu não posso modificar, se esse carro tiver a 10 metros por segundo e de repente aumenta a velocidade para 10,5 metros por segundo, ele não vai entender que é 11, ele vai entender que ainda é 10. Então ele tem essa resolução, essa pequena faixa, onde ele não vai conseguir compreender o que é. E tem uma sensibilidade, a relação entre a variação de sinal elétrico da saída do sensor e a grandeza física medida. Sensor de temperatura com sensibilidade de 10 mV por grau Celsius. Ou seja, é uma coisa muito parecida com a resolução, só que ele vai trabalhar com uma sensibilidade, ou seja, ele sempre vai pular de 10 em 10. É muito semelhante essas duas condições, pessoal. Não se preocupe de se confundir, tá? E linearidade. Variações iguais da grandeza física medida geram variações iguais na saída do sensor. Nesse caso, o sensor é linear. Caso contrário, não linear. Lembra que eu mostrei no gráfico anterior? Se ele for de forma analógica, é quase linear. Ou melhor dizendo, vamos pensar um sensor ôhmico. Um resistor ôhmico, ele tem a cada 1 volt, ele aumenta, ele usa 1 ampere. Então a resistência dele é 1. Se eu aumentar para 2 volts, vai ter 2 amperes. Muito simples, é linear. Então, existe situação linear e a outra que não é linear, que ela pode fazer curvas. Exatidão, ó, essa palavra é importantíssima. Acurácia. Grau de concordância entre o valor medido e a grandeza física. E precisão. Grau de concordância entre valores medidos repetidamente sobre as mesmas condições. É algo muito parecido, concorda comigo? Então, para ficar simples, eu trouxe para você um exemplo de imagem. Observe, vamos pegar esse camaradinho aqui do Looney Tunes para diferenciar o que é precisão e acurácia. Lembra desse cara aqui? Ele adorava atirar no patolinho, lembra? Opa, tomara que não tenha copyright aí. Enfim. Aí, vou mostrar para vocês 4 gráficos. Primeiro, aqui eu tem um alvo, né? Onde o alvo acertou todos no centro e todos juntos. Então teve uma acurácia boa e uma precisão boa. Já o próximo alvo, eu tive uma precisão ruim, porque não em todos foram no centro, mas a acurácia foi boa. Por quê? Porque ficaram próximos os tiros. Olha a terceira situação. Aqui eu tive uma precisão boa. Por quê? Porque ficou muito próximo e a acurácia é ruim porque a acurácia teria que acertar o alvo. Eu aqui acertei alguns o alvo, por isso que a acurácia foi boa. E a precisão aqui, ó, não foi boa porque eu fiquei muito afastado. Precisão bem próximos os tiros, contudo, não acertou o alvo. E por último, acurácia e precisão negativa, ou seja, eu tive os tiros ficaram dispersos e longe do alvo. Interessante, né? Viu a diferença de precisão e acurácia? Muito legal. E aí, erro de medição. Diferença absoluta ou percentual entre o valor medido pelo sensor e o valor real da grandeza física. A gente monta por meio desta equação, ó. O valor real menos o valor aproximado dividido pelo valor aproximado. E aí eu posso voltar àquela situação de precisão e acurácia. Olha aqui, pessoal. Esse aqui, os alvos foram bem dispersos, pouco acertou no alvo certo, no centro. Então eu tive nem exatidão nem precisão. Enquanto que esse aqui teve precisão, porque ficou próximo, um pouquinho próximo, sem exatidão. Olha a diferença de um gráfico para o outro. Quando eu tenho uma exatidão, mas não foi preciso, e aqui, finalmente, uma boa precisão e uma boa exatidão. Observe que quanto mais fino for minha curva, melhor será. Aqui eu tenho um pouco fino, mas ela está numa posição não centralizada, por isso que não foi bem exato. Duas maneiras, ou pelo alvo, de forma didática, e aqui de forma pelo gráfico, que a gente consegue observar detalhes. Então assim, espera-se que o erro de medição do sensor esteja dentro da faixa de exatidão, ou seja, nesta posição aqui, o mais possível, mais próximo possível.
tá? Então, em muitos casos, os sensores precisam ser calibrados ou recalibrados para recuperar sua exatidão. Então, assim, se eu pego um sensor e eu não consigo achar o alvo dele, eu tenho que calibrá-lo novamente para poder resolver toda a situação e encontrar esta minha situação. É isso que eu preciso. Ó, outra característica, esterese. Diferentes valores de saída do sensor para a mesma condição de grandeza física medida dependendo da direção da medição. O que é isso aqui, pessoal? Olha só, deixa eu sair daqui para vocês poderem ler o texto todinho. É a diferença entre um ponto de acionamento e o ponto de desligamento. Isso garante uma diferença entre o ponto de acionamento e o desacionamento. Para explicar melhor, eu tenho aqui um sensor de distância. Então, olha só, quando tem essa distância, ele está desligado. Quando tem essa distância, ele fica ligado. E aí eu tenho uma tal da esterese, onde você pode ver que pode modificar por esse gráfico, você vai ver esses pontinhos aqui, ó. Ok? Agora, se eu tenho um caminho de ida, fazendo esse caminho de ida, volta por aqui, e ele tem diferentes valores, isso é bom, porque eu vou conseguir uma melhor exatidão, melhor precisão. Aí vem o tal do sinal de ruído. É a relação entre a potência do sinal e o ruído de medição. Se eu tenho aqui muito ruído, isso pode ser feito por meio da esterese, achar a melhor situação possível, onde eu calculo os decibéis por meio desta equação. Bem simples. Beleza, gente? Mais para frente a gente vai mostrar mais detalhes disso aqui, ok? Então, ó, grandeza de interesse. O que é a minha grandeza de interesse aqui? Qual é a minha grandeza de interesse? Onde eu vou medir? Qual a faixa de variação? Qual é o local? Qual é a distância do objeto? Eu vou utilizar esse cara por meio de cabo, por meio de ferramentas? Como é que vai ser a manutenção dele? Tem que pensar nesses detalhes para saber qual é o melhor que eu vou escolher. Outro procedimento. Condições ambientais. Lá vai ter muita poeira, muita umidade, vai ter exposição a produtos químicos, a temperatura vai ser alta, a pressão vai ser alta, vai ser imerso ao líquido, vai ser debaixo do oceano, vai ter muita pressão, pouca pressão. Todos esses detalhes a gente tem que pensar antes de escolher o sensor correto. Outro ponto importante é a característica do sensor. Qual é a exatidão dele, se ele tem precisão boa, linearidade, resolução, acessibilidade. Exatamente o que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Essa compatibilidade com o controlador tem uma compatibilidade boa, todo esse tempo de resposta. Qual o tempo de resposta? É rápido? É lento? Vai demorar muito? Pô, esses detalhes são importantíssimos na escolha. E por último, mas não sendo menos importante, o investimento. Quanto é que vai custar isso aí? Será que tem uma forma de eu conseguir um sensor com uma exatidão um pouco mais baixa, mas custo muito melhor? Então você tem que pensar no seu bolso também. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns sensores discretos de proximidade. Tenho aqui sensor indutivo, capacitivo, de temperatura, de pressão, ultrassônico e analógicos. Sensor de temperatura, de pressão, de nível, de vazão. Todos esses aqui nós podemos colocar ligados a um CLP e organizar todo o procedimento. Bom, chave mecânica. O que é chave mecânica? Conhecido também como fim do curso. São interruptores que mecânicos comutam no seu estado quando uma ação mecânica ocorre no seu elemento atuador. Olha só, pessoal. Se essa chave encostar nesse ponto vermelho, tá ligado. Se está afastado, tá desligado. Um bom exemplo disso aqui, ó, é um portão eletrônico. O portão eletrônico ele não para quando chega no ponto dos ímãs. Exatamente, funciona como chave mecânica. Muito simples. Aqui, ó, dos portões eletrônicos. Quando tem esse contato próximo, por meio de magnetismo, eu verifico que ele vai desacionar o motor e assim o portão para de fechar ou abrir. Sensores de proximidade, ele vai ser indutivo. Esse indutivo é um dispositivo eletrônico que detecta por meio de campo magnético, ou seja, nesse caso, só pode ser usado por metais.
metais. Metais, galera, metais. Isso é importante de lembrar, sim. Metais, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho, dentro desse meu sensor, que é esse aqui, eu tenho a bobina, um oscilador, o circuito de disparo e o circuito de saída que vai para esse cabo, ligando até o CLP. Esse ponto aqui. Como é que ele funciona? Ó, ele tem um campo magnético aqui. Quando chega próximo a metal, ele tende a identificar o metal, por isso que usa campo magnético. Pode fazer contagens de peças, posição quanto mais longe, contar quantas peças tem quando eles estão afastados um pouco. Pode fazer um controle de rotação. Cada dente dessa coisa tem um metal, então ele vai poder fazer esta contagem da velocidade disso aqui. Outro detalhe, ele pode ser faceado e não faceado. Você sabe qual é a diferença de um para o outro? Nenhuma. Tem a mesma função, pessoal. Mesma função. Todos eles têm a mesma função, mesma, total. Qual a diferença? Estética. Só estética. Então, fique à vontade para usar qualquer um deles. Capacitivo. Aqui eu consigo identificar líquido, sólido e vapor. Não necessariamente metálico. Por quê? Porque ele vai ser o campo capacitivo. Observe, ó. Quando eu tenho duas placas que tem um campo elétrico nesse indivíduo, se eu abrir essas duas placas de maneira que fica assim, eu tenho um campo elétrico. Esse campo elétrico terá condição de acionar, muito parecido, né, com o indutivo, né, pessoal? O objeto. Então, com isso, ele pode... Olha como é que ele é muito parecido com o indutivo. Muito. Mesmo ele sendo não tendo metal, eu posso identificar líquidos. Ou seja, se numa esteira estiver passando garrafa cheia ou vazia, eu consigo identificar se está cheia ou vazia por meio desse indutor capacitivo. Ou seja, líquido, pode ser metal, madeira, mesmo que tenha uma barreira à frente dele. Muito bacana isso, gente, muito legal. Óptico. É um dispositivo eletrônico que manipula o feixe de luz infravermelho. Pessoal, infravermelho é importantíssimo saber o que é infravermelho, velho. Não tem a onda eletromagnética? Nós conseguimos ver a luz visível. Então, luz visível está no espectro entre luz infravermelha e ultravioleta. Esses camaradas aqui utilizam luz infravermelha. Lembrando que infravermelho ele não é nocivo ao homem. Não é nocivo ao ser humano. Tudo bem? Então não tem problema de radiação, não tem nada disso, galera. Agora, ultravioleta tem. Mas no nosso caso, que é infravermelho, não tem problema. E aí ele vai ser o seguinte. Ele joga sua luz infravermelha e recebe, e tem um receptor. Pode ser por meio de barreira, onde eu tenho que ter dois elementos. Quando passa um objeto, corta essa luz, então ele identifica que existe um objeto. Pode ser por meio de reflexão difusa, onde ele utiliza aqui um mesmo aparelho. O mesmo aparelho. E por último, retroreflexão, onde eu tenho que ter um espelho ou alguma coisa que reflete quando essa luz ela é embarreirada por esse processo. Então aqui eu tenho dois elementos, somente um, e aqui eu tenho que ter dois, só que um deles é apenas uma reflexão. Aqui uns exemplos simples, né? Tudo mais. Olha só como é que é o sensor. Muito bonitinho. E ultrassônico. O ultrassônico, ele emprega ondas sonoras de alta frequência. Pessoal, da mesma forma que existe a onda, o espectro de luz visível, onde nós conseguimos enxergar de 400 nanômetros a 700 nanômetros, acima de 700 nanômetros é considerado infravermelho. Abaixo de 400 nanômetros é considerado de ultravioleta. Portanto, o ultrassônico também tem a mesma situação. O ouvido humano consegue escutar entre 20 a 20 kHz, ou seja, 20 a 20 mil Hz. Qualquer coisa acima de 20 mil Hz é considerado ultrassônico. Tá? Então, nós não vamos escutar.
E aí, eu tenho aqui, ó. Deixa eu só retirar aqui rapidamente, com licença. Aí, beleza. Eu vou ter aqui, ó, um pulso, a duração do pulso, um intervalo de pulso e um eco. Ou seja, esse camarada vai mandar um som e retornar o som para a zona que ele pega esse retorno do som do eco. Vantagens: tem detecção sem contato direto, detecção de objetos à distância, alguns metros, detecção independente da cor, o som que eu estou pegando, né? Detecção de materiais transparentes, pouca acessibilidade à poeira, ou seja, poeira não é problema para esse tipo de sensor, e aplicação em ambientes externos. Desvantagens: difícil detecção se a superfície do objeto a ser detectado apresenta irregularidades de reflexão de onda acústica. Ou seja, se eu tiver um ambiente onde um objeto que ele não tem uma barreira para o som, eu vou ter uma certa dificuldade de identificar. O sensor ultrassônico é relativamente lento, demora um pouquinho o resultado e apresenta um custo maior e pode ser influenciado pela temperatura. Isso é um problema. E aí, alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho um tanque, onde eu vou botar esse sensor aqui de ultrassônico, e ele vai lançar um som ultrassônico, né? E retorna até ele. Essa distância, o tempo de retorno, que ele vai identificar o nível dessa água ou líquido, ou sólido, inclusive. Aqui outro exemplo, pode ser usado em líquido e tudo mais. E aí, pode ser feito o quê? Contagem de elementos pela altura que passa na esteira. E também, isso aqui é fantástico, pessoal. Já viram aqueles estacionamentos onde tem luzes vermelhas e verdes sobre o carro? Quando o carro estaciona, fica a luz verde, vermelho. Quando o carro sai, a vaga está livre, fica vermelho. Fica verde, desculpa, verde segue. Enfim, é ultrassônico. Ele manda o som até a parte do chão. Se um carro estiver sobre essa vaga, significa que a altura que ele vai bater no carro é maior, ou seja, aquela vaga vai estar indisponível. Muito interessante isso aqui. Sensor de temperatura. É um dos mais utilizados de fato. E aqui eu tenho um termômetro simples de mercúrio, que todo mundo sabe que quando aumenta a temperatura, essa linha de mercúrio ela vai se dilatar e mostrando essa faixa desse espectro. E aí eu tenho várias combinações. Este camarada aqui, ele vai fazer o quê? Eu vou ter dois metais. Cada metal, ele dilata de uma maneira diferente. Uns dilatam mais, outros dilatam menos, de acordo com a temperatura do ambiente. Desta maneira, se eles são diferentes, quando houver o toque, o contato, eu vou saber a temperatura deles. Aí eu tenho aqui sensor por meio de objetos líquidos. Aqui é bem simples, ó. Um bulbo capilar, onde eu tenho mercúrio, de preferência mercúrio, álcool etílico. Quando ele vai aumentando a temperatura, ele se dilata e movimenta esse ponteiro. Pode ser feito também por meio de gás, mesmo mecanismo, e pode também ser feito por dilatação do metal, ou seja, se eu tenho dois metais e eles vão dilatando de acordo com a temperatura, um pode dilatar mais e fazer com que esta hélice, esse solenoide aqui tenha um dilatação indiferente do outro e aumenta ou diminui rodando este ponteiro. E o que nós vamos usar é o termopar. Sensores geralmente usam termopar. Dois metais diferentes, relacionando o que? A tensão que passa por eles. Bom, mais um pouquinho eu tenho outros sensores aqui. O termopar, o RDT, o termistor e o CI. Cada um deles tem suas vantagens e suas desvantagens. Ó. O termopar tem alimentação própria, simples, robusto, custo baixo. O RDT é mais estável, é possível ver inclusive pela sua curva aqui. O termistor tem uma alta saída e
o CI ele tem mais linearidade, ou seja, ele não vai ter tanta confusão no seu procedimento. Então eu posso utilizar isso aqui por meio de discreto, diferente dos outros. E aqui está disponível para vocês, podem dar uma pausa aí no vídeo, dar uma lida nisso aqui que é muito importante também, tá? Fique à vontade para ler. Sensor de proximidade de pressão. Pressão, ele vai aferir por meio de pressão do capacitivo, ou seja, se eu tenho um campo elétrico aqui, cada vez que esse cara for pressionado, ou seja, ele vai diminuir o seu espaço pela pressão nesse elemento, vai diminuir ou aumentar o campo elétrico. Com isso eu consigo medir a capacitância, ou seja, por isso que é capacitivo, aferindo então a pressão que ocorre nesse processo. O próximo aqui é o indutivo. Nesse caso indutivo, a gente tem que fazer por meio de campo magnético. Então, esse utilizado para fazer verificações com metal de preferência, tá? Porque é campo magnético. Próximo aqui de pressão é o piezo-resistivo, onde ele funciona por meio de dilatação de uma lâmina de metal. Assim que ele vai tendo mais pressão, ele tem uma dilatação um pouco maior ou menor, fazendo com que eu consiga averiguar qual é a pressão que ocorre nesse processo. Ok? Ele tem esse formato aqui, também esse formato, piezoelétrico. Próximo de pressão é por membrana ou diafragma. Esse de membrana, ele utiliza a mesma situação, muito parecida com o capacitivo, assim como o piezoelétrico. Mas ele vai ter aqui uma diafragma, uma membrana ou diafragma assim, tá bom? Que vai fazendo isso. E por último nós temos o de mola, onde essa mola, de acordo com a pressão que ele empurra... Opa, estou na frente, pessoal, perdão. Pronto. De acordo com que essa mola ela é comprimida, é movimentado esse ponteiro. De nível, eu também vou estar na frente, deixa eu tirar aqui minha imagem. Pode ser por meio de boia, que é muito utilizado em caixa d'água. Pode ser feito no final do tanque, por um procedimento aqui, ó, um circuito fechado, também por meio de altura. Aqui eu tenho um de pressão, que vai pela pressão eu consigo verificar o nível que ele está. Esse de nível pode ter todos esses aqui, pessoal. Vamos lá, um por um. Ó. Aqui ele está utilizando pressão para verificar nível. Este também é por meio de dilatação de boia. Esse sensor de sinal pode ser tanto capacitivo quanto pode ser não, esse aqui é o de sônico. Esse aqui é de capacitivo. Pode ser também por ultrassônico de agitação, por meio de agitação. Podemos ter aqui de nível, pelas hastes, pelo tamanho das hastes. E finalmente um outro de boia. São todos muito parecidos, mas todos eficazes. De vazão. Vazão é o quê? Quanto mais rápido gira esta bobina, essa turbina, eu consigo verificar o quantitativo de água. Isso aqui é muito utilizado em hidrômetro, né? E esse cara pode ser indutivo ou capacitivo. Por quê? Porque se eu verifico o metal que está aqui, rotatividade desse metal, eu consigo verificar a velocidade dele, consequentemente saber qual é o volume de água que passa por esse cano. Outra maneira, também, um sensor, aqui pode ser um sensor de luz, por infravermelho, né? Onde, de acordo com que a luz bate nessas hastes, é refletida até o seu receptor,
eu consigo verificar a velocidade deles por meio de sensor óptico. Então, o anterior, foi por meio de indutivo e esse aqui por meio de capacitivo para verificar, por meio de luz infravermelha, fotorreceptor, para verificar a vazão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido todos esses valores aqui, essas coisas. Eu vou retornar essa minha grande imagem e vou dizer para vocês, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Todos esses eu passei rapidamente, mas eu vou retornar nas próximas aulas explicando de um por um qual é o detalhe de cada um deles. E fico meu perdão aqui se vocês escutaram a música aí da minha vizinha, que no momento da gravação ela começou uma festa aqui no vizinho, mas tá tudo de boa, vamos que vamos. Estou aqui à disposição, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, faz um comentário, se precisar de saber de mais alguns detalhes. E mais à frente, lá na frente, a gente vai aprender a programar em ladder, tá? Então acompanha todas as aulas para não perder nada. Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau!